Prólogo. Nebuchadrezzar atacou Jerusalém pela segunda vez em uma noite escura, 20 anos depois da primeira invasão, e 3 anos depois de iniciado o cerco. Tudo foi pensado e repensado antes que seus exércitos percorressem com sofreguidão as ruas semidestruídas da capital do reino de Juda, parte de um Israel dividido, enfraquecido e sem nenhum resquício do imenso poder que antes tivera. Era degradante andar por essa cidade de pedra envelhecida, cujo templo o Deus Yahvé um dia habitara. Desde que ele se fora, a cidade se esvaziara de sua força, estando agora como uma casca vazia, um animal esventrado, do qual tudo já houvesse sido tirado e nada mais tivesse a dar. A primeira invasão fora obra da juventude de Nebuchadrezzar, o impulso para a luta que todos os jovens reis demonstram, como forma de exibir poderio e importância aos que os cercam. Os tesouros do templo tinham sido parte do botim dessa invasão, e agora descansavam na Babilônia, na sala de seu tesouro, recheado de riquezas conquistadas aos judeus, aos egípcios, aos persas, aos assírios. Mais do que o ouro e as riquezas, no entanto, o que dormia nessas salas sempre fechadas era a vida e a verdade desses povos, esvaziados dos símbolos de sua essência. O roubo que as guerras propiciam tira mais que a aparente perda material, tira a alma dos povos. E o povo de Juda pagava agora o preço da iniquidade de seu rei Salomão, que 400 anos antes havia impensadamente traído as ordens de Yahvé, queimando incenso no altar de Atargates. Essa segunda invasão já era obra do rei maduro e ardiloso em que Nebuchadrezzar se havia transformado depois de vencidos os dinastas assírios. Capaz de planejar com grande riqueza de detalhes como finalmente se tornaria amo e senhor absoluto das almas de seus vencidos. Tomar-lhes as riquezas materiais nada representava. Suas vontades ainda eram as vontades que Yahvé vinha moldando desde a escravidão nas terras do faraó do Egito, nos 40 anos de miséria em pleno deserto, nos posteriores longos séculos de luta, conquista e crescimento. O que ainda havia nessas almas era o orgulho de ser o povo escolhido, e Nebuchadrezzar considerou durante longo tempo as possibilidades reais de dominá-los completamente. Em cada face vinda dessas terras estava o brilho de quem se sabe filho de Deus, tão mais poderoso que os outros que se considerava o único. Já haviam sido levados para o cativeiro na Babilônia 10.000 exilados, entre os mais e os menos importantes da terra, desde o rei Jaquim, sua mãe, suas mulheres e sua corte, assim como todos os homens capazes, os artífices, os ferreiros, os pedreiros,
uma mente cruel. Ele sabia que, mesmo à distância, vazio de Deus e despido de todas as riquezas que um dia exibira para a maior glória de Yahweh, o Templo de Jerusalém continuava a ser o ponto para o qual se dirigiam as almas e as orações dos escravos de Judá. Tudo havia sido tentado para que esses escravos deixassem de voltar suas esperanças para sua terra natal. Nebuchadrezzar havia até mesmo inventado um novo rei para Judá, mudando o nome de seu tio, o meio babilônio Mahanias, para Zedequias, forçando ao povo que dominava um falso rei, numa nova tentativa de quebrar-lhes o orgulho. Zedequias, mesmo sendo meio babilônio, era sobrinho de Joaquim e filho de uma filha de Jeremias, nascida em Libna, e Yahvé, cada vez mais irado contra seu povo, observava atentamente os que o comandavam, de uma maneira ou de outra. O novo rei de Judá, ouvindo as palavras da mãe, que lhe narrava as profecias de Jeremias, seu avô, revoltou-se contra seu sobrinho Nebuchadrezzar, dando-lhe o pretexto de que necessitava para a destruição de Jerusalém. Entre os novos aliados de Zedequias estava o faraó do Egito, que temia o poder de Nebuchadrezzar, e necessitava de Judá como tampão entre seu reino e os babilônios. Depois de 3 anos de sítio, durante os quais a peste e a fome se instalaram cada vez mais profundamente nos corpos enquanto a incerteza sobre o futuro se abatia sobre as almas, Nebuchadrezzar, livre dos exércitos egípcios que pusera em fuga, finalmente invadiu Jerusalém por uma brecha em suas muralhas. Zedequias pôde ver todos os seus filhos sem ter seus olhos perfurados pelos ferros em brasa dos carrascos de Nebuchadrezzar, realizando a profecia que dizia que ele iria à Babilônia, mas não haveria. Depois, acorrentado a um grande número de outros sediciosos, foi levado para a escravidão na Grande Babel. Mais uma vez, Nebuchadrezzar sabia escolher. Entre esses escravos só se encontravam homens de grande valor, pois ele pretendia grandes obras em sua terra, tornando a Babilônia mais poderosa e mais rica. Os mais pobres, os mais fracos, os mais velhos e sem utilidade foram deixados para trás, nessa terra cada dia mais despida de sua força, para que vivessem da melhor maneira possível, orando a seu Deus e esperando que a morte lhes viesse em breve.